Então vamos lá. Dentre as células, como eu disse, do sistema as células de defesa do nosso organismo, né, nós temos vários tipos e subtipos de leucócitos. Eu vou passar a explicar para vocês de maneira mais detalhada agora sobre a característica e a função de cada um desses leucócitos. Então, a primeira célula que eu estou mostrando para vocês aqui são os monócitos, tá? Aqui nós temos uma figurinha desse monócito, uma representação esquemática desse monócito. E os monócitos, então, é um tipo de célula branca do sangue, né, ou um tipo de leucócito, certo? E que é o tipo de leucócito mais abundante ali no nosso organismo, certo? Que pode se diferenciar em macrófagos, certo? Se ele estiver vindo de uma linhagem mieloide, ou em células dendríticas. Ok? Então, como parte do sistema imune inato, de vertebrado de uma maneira geral, os monócitos podem influenciar o processo da resposta imune adaptativa. E existem pelo menos 3 subclasses de monócitos no sangue humano, né, que é baseado nos seus receptores fenotípicos. O que significa isso? Lembra da aula de biologia da 5ª, da 6ª série sobre o modelo chave-fechadura, certo? Porque a professora explicava lá o quê? Que para uma determinada substância poder agir sobre uma célula, ela precisa se encaixar em uma substância, em uma estrutura chamada receptor, certo? Então, existem 3 subtipos de monócitos baseados nos diferentes tipos de receptores que eles possuem. E esses receptores são receptores de superfície. Além dos monócitos, nós temos também os linfócitos. O linfócito, certo, é uma classe, né, de 3 subtipos de células brancas, né, de leucócitos, que estão presentes no sistema imune de vertebrados. Elas incluem, como eu disse para vocês, as células natural killer, as células matadoras profissionais, né, os quais têm a função de mediar a resposta citotóxica célula a célula. As células T, ou simplesmente linfócitos T, certo? Que estão muito envolvidas na resposta imune adaptativa, certo? E os linfócitos B, ou células B, que estão envolvidas principalmente aí com a resposta humoral, né, de um processo que é um processo que está aí dentro da resposta imune adaptativa, certo? Então existem muitos tipos de células encontradas no sistema linfático de uma maneira geral, né, nos nódulos linfáticos, certo? E os quais recebem o nome então de linfócitos. Aí nós temos o que? Nós temos 3 células, na verdade, que eu vou mostrar para vocês agora, que podem de maneira grosseira serem chamadas de granulócitos. As células que eu mostrei para vocês até agora, que foram os monócitos e os linfócitos, são células mononucleares. O que significa isso? São células que apresentam um núcleo com um único lobo, um único núcleo e um núcleo com um único lobo. Ok? E os granulócitos, né, que nós vamos começar a mostrar agora. Os granulócitos, na verdade, são células que apresentam um núcleo multilobulado. Dá uma olhadinha aqui, ó. Esse exemplo de eosinófilo está de um eosinófilo bilobulado. Poderia ser trilobulado ou poderia ser quadrilobulado. Ok? Então nós vamos encontrar eosinófilos com o núcleo dele, na verdade, bilobulado, trilobulado ou quadrilobulado. Então, o eosinófilo ele é um granulócito, certo? Que faz parte das células dos leucócitos, né? Das células brancas aí do nosso sangue, certo? E um dos principais responsáveis por combater parasitas multicelulares e certos tipos de infecção em invertebrados, certo? Além disso, os eosinófilos também estão altamente envolvidos na resposta alérgica, por exemplo, no caso da asma. No caso da asma, da dermatite, das alergias, de todos os tipos de alergia de uma maneira geral. Ok? Então, assim, os granulócitos também se desenvolvem durante a hematopoese, na medula óssea, antes de migrar para o sangue. Então, nós encontramos eosinófilos na medula óssea.
Além dos eosinófilos como granulócito, nós temos também os basófilos, os quais são granulócitos, né? Na maioria, normalmente, simplesmente chamados como basófilos, são menos comuns, é o menos comum dos granulócitos, representando em torno de 0,01 a 0,3% das células circulantes, dos leucócitos circulantes. Ok? Então, mas ele pode variar aí, a sua taxa de variação no sangue pode variar de 0 a 2%. E é uma célula também que está altamente envolvida com a resposta alérgica. Continuando aí com os granulócitos, nós temos também os neutrófilos, certo? Que são as células mais abundantes, são os leucócitos mais abundantes, variando aí em torno de 50% até 75% da porcentagem de todos os leucócitos no sangue, certo? E são parte essencial do sistema imune inato. O que significa dizer isso? Significa que são as principais células que entram em ação quando há algum agente externo, tá? Elas são formadas na célula-tronco, na medula óssea, certo? Tem uma meia-vida ali bastante curta, certo? Uma alta motilidade e podem ser divididos em segmentos de neutrófilos, né? Simplesmente as suas bandas de neutrófilos. Né? Eles fazem parte das células polimorfonucleares, como eu falei para vocês, certo? E atuam junto com os basófilos e com os eosinófilos, principalmente, ou quase que exclusivamente em casos alérgicos gravíssimos, certo? Ou em inflamações de origem, de etiologia não alérgica. Nós temos também os macrófagos, certo? Que vem do nome grego aí, que significa macros, large, e phagen, que significa comer, ou comida, perdão, são os grandes comedores, como eu disse para vocês. Né? É um tipo de célula de defesa do organismo, um tipo de leucócito, né? Que engolfa e digere lixo celular, substâncias estranhas, micróbios, células cancerígenas e qualquer outro tipo de antígeno. Certo? Então, está dizendo aqui, os macrófagos foram descobertos pela L. Metchnikoff, uma bacteriologista russa, em 1844. Certo? E foi encontrado como uma célula essencial em todos os tecidos, certo? Com um potencial o quê? De combater patógenos de uma maneira geral. Certo? E os macrófagos também exercem um papel não específico, mas essencial na resposta imune inata, além também de apresentar um papel muito importante na resposta imune adaptativa. Certo? Ele serve para recrutar outras células do sistema imune, além do próprio papel dele, certo? Assim como os linfócitos também. E as células dendríticas? Nós também não encontramos células dendríticas na medula óssea e nem no sangue. Certo? As células dendríticas são células chamadas de células apresentadoras de antígeno, né? Ou às vezes células acessórias. Vocês vão encontrar muitas referências de células dendríticas como células APC, Antigen Presenting Cells, APC, ok? E que a função dela, diferente do macrófago que vai lá e engolfa a bactéria, engolfa a substância estranha e digere, no caso da célula dendrítica isso não acontece. A célula dendrítica com os pseudópodos, olha aqui, ó, aqui em cima, onde eu estou apontando, ó, certo? Esses prolongamentos são chamados de dendritos, por isso células dendríticas, certo? Esses prolongamentos engolfam diferentes substâncias, diferentes antígenos, na verdade, certo? E eles apresentam para um linfócito T. Basicamente, esse é o papel da célula dendrítica. Ela também interage com outras células, mas não vem ao caso aqui agora, senão vai complicar bastante. Certo? Então essas células elas agem como mensageiras, fazendo uma ponte entre a imunidade inata e a imunidade adaptativa. Nós temos também os mastócitos. De onde é que vem os mastócitos mesmo que eu já falei? Os mastócitos vêm o quê? Eles são originados a partir da diferenciação dos basófilos. Certo? Então, o mast cell ou mastocite são os dois nomes aí mais usados para os mastócitos, além de poder ser chamado de labrocite também,
certo? É uma célula também derivada de célula-tronco mieloide, é parte do sistema imune e contém grânulos, aqui ó, tá? Esses verdinhos aqui representando os grânulos, os quais são ricos o quê? Em histamina e heparina. Então são ricos em mediadores inflamatórios, histamina e heparina. Ok? Embora ele é melhor conhecido por seu papel nas alergias e nas anafilaxias, os mastócitos também exercem um importante papel protetor, estando intimamente envolvido na reparação tecidual, na reparação de pele, né? Incluindo um papel importante na angiogênese, na formação de vasos sanguíneos e na defesa contra patógenos. Certo? Os mastócitos são muito similares, né, na aparência e na função como os basófilos, certo? Um outro tipo de célula, um outro tipo de leucócito. Certo? Eles diferem, os mastócitos diferem por quê? Porque os mastócitos são células residentes, certo? Por exemplo, na mucosa de diferentes tecidos, enquanto que os basófilos são encontrados no sangue. Então foi o que eu falei para vocês. Os basófilos estão no sangue, os mastócitos não. Os basófilos chegam num tecido, num determinado tecido, aderem naquele tecido, sofrem um processo de diferenciação, são chamados de mastócitos e passam a exercer a função principalmente aí contra patógenos, mas muito especial a função deles contra processos alérgicos, aí, principalmente processos alérgicos graves que levam à anafilaxia. Além disso, nós temos também no sangue os eritrócitos, que não são leucócitos, certo? Não são células brancas, mas são células, como a gente pode ver aqui, células vermelhas. Certo? Células vermelhas do sangue, também chamadas de eritrócitos, é o mais comum tipo de célula do sangue de vertebrados e é o principal meio de entrega de oxigênio para os tecidos e células do corpo, via o fluxo sanguíneo através do sistema circulatório. Certo? Então as células, os eritrócitos, na verdade, captam oxigênio ali que está entrando pelos capilares ali pulmonares durante o processo da respiração, certo? Ou ali nas guelras ali dos peixes, por exemplo, e liberam esse oxigênio nos tecidos, certo? Através ali dos capilares sanguíneos. E por último, nós temos aqui as plaquetas, também chamadas de trombócitos, certo? São componentes do sangue, os quais têm a função, junto com os fatores de coagulação, de fazer o quê? De parar o processo de sangramento, ok? Eles fazem um processo de estancamento ali, na verdade, do sangramento. As plaquetas não têm núcleos, né? E são fragmentos do citoplasma derivados principalmente dos megacariócitos que vêm ali da medula óssea, certo? Então as plaquetas são encontradas somente em mamíferos, enquanto que em outros animais, como pássaros, anfíbios, né, os trombócitos ali, as plaquetas, circulam como células mononucleares intáticas, mas isso não acontece no ser humano. Além dessa função básica da plaqueta em regular o processo de coagulação sanguínea, existem vários estudos também mostrando o papel da plaqueta como imunorregulador. Hoje já se sabe que as plaquetas também liberam mediadores inflamatórios e estão envolvidas nos processos inflamatórios, mas isso não vem ao caso nesse momento. Então agora nós vamos passar mais 1, 2, 3 vídeos para vocês, para mostrar como que é possível se isolar células do sangue ou mesmo de tecidos, certo? Num primeiro momento, quando a gente pensa, poxa, eu vou isolar uma célula específica do sangue ou tecido, dá a impressão que é algo escabroso, algo extremamente difícil, certo? Mas hoje já existem kits que facilitam muito esse isolamento de células, e é isso que vocês vão ver nesses 3 vídeos agora.